Nós vamos ver que o malucão voltou a atacar hoje, né? Tá cada vez mais. Alguém precisa acertar a dose do remédio logo ali, né? Se bem que não tem remédio não, né? Porque tem certas coisas que não tem remédio, né? Os especialistas em comportamento sabem, Bob Furruia, né? Tem um perfil clínico que chega lá que o psicanalista faz... Inclusive nem quer cuidar, porque corre o risco, o psicanalista também corre risco, entendeu? Porque a pessoa não tem, assim, não tem empatia, não tem senso de limite, não tem senso de decência, de legalidade, de nada. A única coisa que quer é se dar bem, né? Teve um seriado na televisão com pessoas que têm esse perfil, né? Uma fantasia interessante, o Dexter. Vocês assistiram Dexter? Não. O Dexter, não? Não. Jura, não? Juro. Dexter é um psicopata. Inventaram o psicopata do bem, Bob Furruia. Sim. Ele era um psicopata que só picava gente má. Ele tinha uma tara, que era enrolar as pessoas em plástico, matar as pessoas enroladinhas em plástico. Né? E tinha um ritual ali e tal. E ele era o cara que teria conseguido controlar a psicopatia. Só matava gente má, olha bem. Infelizmente não tem esse cara, entendeu? Quando eu digo infelizmente, não é porque matar seja coisa boa, mesmo gente má, não é isso. Só estou dizendo que o psicopata não distingue gente má de gente boa. Ele vai pegando quem está pelo caminho que atrapalha os seus propósitos, só isso. Atrapalhou o propósito? Atrapalhou. Então, por que não eliminar? Compaixão? Nenhuma. Zero. Atrapalhou, elimina-se. Não é? Pensando sempre nos seus próprios propósitos. Olha aqui. Vamos falar um pouquinho de dois eventos de ontem, né? Depois que o programa encerrou, aí vieram à luz duas notícias importantes. Numa delas, o TSE abriu de ofício um inquérito para apurar os ataques ao processo eleitoral e as ameaças às eleições. E também as agressões ao próprio tribunal, ao TSE, né, a seus ministros, mas ao processo eleitoral como um todo. Na verdade, o inquérito vai investigar fatos que possam configurar abuso de poder econômico e político. 2, uso indevido de meios de comunicação social, né, porque está havendo, sejam os instrumentos de informação do próprio governo, sejam veículos que estão sendo mobilizados para espalhar fake news, e muitas vezes não são apenas páginas de bolsonaristas ensandecidos, né? Corrupção, fraude, condutas vedadas a agentes públicos, e propaganda extemporânea relativamente aos ataques contra o sistema eletrônico de votação e a legitimidade da eleição de 2022. Foi um inquérito aberto de ofício, espelhando-se em algo que o próprio Supremo fez em 2019. E olha, Vólio Bene, eu tive de me segurar muito para não ir caçar todos os meus vídeos, viu, Bob, 2019, em que eu aplaudi o Dias Toffoli por ter aberto esse inquérito, e aplaudi, no jornalismo, aplaudi sozinho. Não me lembro de ninguém mais. Se tiver alguém, por favor, pode me mandar, mesmo amigo meu, falando assim, não, Reinaldo, eu também apoiei. Você não estava sozinho, não. Porque até onde me lembro, no jornalismo, eu fiquei sozinho. Oh, vai abrir um inquérito sem que o Ministério Público peça. Aí eu lembrei. O artigo 43 do Regimento Interno do Supremo permite essa abertura de inquérito de ofício, determinada pelo presidente do tribunal.
Ah, mas lá fala que são ataques aos ministros nas dependências do STF. Pré-internet, pré-redes sociais. Hoje, os domínios do STF são o Brasil inteiro. Ou um ministro hoje não pode despachar de casa, como aconteceu em razão da pandemia? Pode ou não pode? Quando o ministro está votando lá da sua casa, Vólio Bene, a casa dele ou não é um domínio do STF? Né? Ah, interpretação lá, não. É o fato. E Dias Toffoli abriu, então, lá no STF, em março de 2019. Ô meninada, pobres moços, jovens moços, do estúdio. Quando o Toffoli abriu esse inquérito, o Bolsonaro não tinha nem 3 meses de governo. E ele já abriu o inquérito. Porque ele já percebeu que havia uma orquestração para tentar destruir a reputação do STF. Insisto, o Bolsonaro não tinha nem 3 meses de governo. Eu estou falando de março de 2019. Ele tinha assumido o poder em 1º de janeiro daquele ano. E já tinha uma organização criminosa ali para tentar desmoralizar o STF. E olhem que o Toffoli não se caracterizou por manter uma relação crispada com o Bolsonaro, hein? A relação era até tranquila. Mas eu cansei de ler artigos de sábios. Olha o STF, olha o STF. Durante muito tempo, muita gente pisou nos astros distraídos e desastrados. Não os astros, as pessoas. Essas pessoas, então, distraídas e desastradas, não percebendo que a concepção de poder do presidente da República é uma concepção fascistoide, que não supõe a democracia, não pressupõe a democracia, a existência dos outros poderes. Ele só pensa numa coisa, a subordinação do país à vontade do líder, e ele se considera o líder e acabou. E montou uma estrutura, ou ele, os que o apoiavam, para difamar aquele poder que representava um limite à sua vontade. Ou os poderes, porque à época o Congresso também era alvo. Ele não tinha feito acordo com o Centrão ainda. Com pessoas na rua. E Dias Toffoli, parabéns de novo, em 2019 e agora em 2021, eu digo parabéns. E parabéns, Reinaldo Azevedo. Oi, Reinaldo Azevedo, parabéns. Você estava certo quando você elogiou o inquérito aberto pelo Toffoli. Porque está vendo, você está percebendo? Havia uma orquestração de cunho fascistoide que precisava ser investigada. Não vou pedir que ninguém faça meia-culpa, não, tá? Não vou pedir. Não que fosse ruim, mas não vou pedir. E agora o TSE lembra, o regimento interno do Supremo é subsidiário ao regimento interno do TSE. Tendo sido aberto lá um inquérito de ofício, abre-se aqui um inquérito de ofício, sem o pedido do Ministério Público. Mas o Vólio Bene, que é uma pessoa severa ali, diz, mas Reinaldo, o Vólio Bene já até me dirigiu essa pergunta, meio indignado. Reinaldo, o Procurador-Geral Eleitoral, que vem a ser também o Procurador-Geral da República, sim, o senhor Augusto Aras, já não deveria ter pedido a abertura desse inquérito? Com esse soco na mesa também.
Não, ele dá soco na mesa. Ah, sim, conheço. Essa carinha aí, não engana ninguém. Explosivo. Deveria, Vólio Bene. Só que ele não fez. Então, se uma autoridade da República se exime de fazer o que deve, se omite, deve um poder da República se quedar inerme sem fazer nada, deixando que o maluco saia por aí falando que ele dá na telha? Acho que não. Aliás, demorou. Então o TSE abriu seu inquérito de ofício. Finalmente. Inquérito. Pode fazer mandado de busca e apreensão, pode, enfim. Medidas cautelares. E também o tribunal decidiu enviar ao Supremo uma notícia crime pedindo que Bolsonaro seja incluído justamente no inquérito 4781. Qual é o inquérito 4781, Bob Furuia? É aquele aberto de ofício pelo Dias Toffoli, que tem o Alexandre de Moraes como relator. Parabéns ao TSE, fez a coisa certa, até demorou, porque, de algum modo, se apostou, como vem apostando hoje o Centrão, que o Bolsonaro vai tentar entrar no eixo. Não vai. Então, que fique claro. Inquérito aberto pelo TSE, absolutamente legal, ancorado no regimento interno do STF, que é subsidiário ao do TSE, remontando aquela decisão correta de março de 2019, que foi atacada por aqueles que não estavam ligando direito o nome à coisa, não é? E não perceberam que a escalada de Bolsonaro já em março de 2019 era contra a democracia, como continua a ser, e correta a decisão do TSE também de pedir a inclusão de Jair Bolsonaro, se vai ser ou não, vamos ver, através por intermédio de uma notícia crime.